Deus querido Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Rogério. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar na Casa Espírita, mas principalmente, eu costumo dizer, é um prazer quando a gente tem a possibilidade de conduzir um estudo, de conduzir um tema sobre o Espiritismo. A Ângela estava falando do Abrigo Amor a Jesus, realmente o Laje passa por um momento difícil, porque há 2 anos que nós não realizamos eventos. Esses eventos eram 4 ou 5 por ano, esses eventos traziam na faixa aí de 220 mil reais por ano, todos os eventos juntos. Então são 2 anos, isso criou um déficit nas contas lá na faixa aí de 400 mil reais em acúmulo nesses 2 anos. E a despesa do Laje hoje é mais ou menos 230 mil reais por mês. A gente tem uma folha de pagamento, só uma folha de pagamento, no valor de 100, 108 mil reais, mais os encargos trabalhistas. Então é uma instituição hoje que mudou muito, Ela hoje consegue atender a todas as especificações, as exigências governamentais. Ela é realmente considerada hoje pelo meio das instituições filantrópicas, é uma instituição de alto padrão, onde nós temos psicólogo, nutricionista, odontologia, enfermagem, 3 médicos, um centro médico. É realmente uma estrutura, uma lavanderia atendendo todas as exigências da Anvisa e da Vigilância Sanitária. É uma instituição realmente que eu conheço um pouco, pelos 20 e poucos anos que eu estou lá. Eu já estou indo assim, eu estou há muito tempo e vou todo dia, porque daqui uns dias eu nem vou embora mais, Derli? Eu já fico, que aí os caras nem vão perceber que eu já estou morando lá. Então é uma instituição realmente que a gente aprendeu a amar e a trabalhar por ela. A gente já faz parte da direção já há muitos anos. Hoje a gente tem o Roberto Helblin lá e fica aí o convite para conhecer, para ir lá, para conhecer. Quem realmente foi há muitos anos, chega lá e se surpreende, porque é outra instituição, é outro padrão, é outro nível, até porque muita gente visitando confunde, fala, mas aqui é particular. Não, é filantrópico, as pessoas custam a acreditar. Hoje nós vamos falar de um livro específico, que é o que é o Espiritismo. Mas Kardec não pergunta o que é o Espiritismo. Ele fala de forma taxativa o que é o Espiritismo, porque dentro desse livro ele explica para aqueles que estão começando e para aqueles que querem realmente saber o que é o Espiritismo, ele traz ali todos os princípios básicos de forma resumida. De forma muito resumida até, é um livreto, Eu considero um livreto, porque é um livro que 2, 3 dias aí de empenho, uma leitura muito agradável, a gente consegue conhecer pela primeira vez, estabelecer com ele um namoro, Mas depois a relação deve se aprofundar. Eu já li esse livro algumas vezes e a gente tem até um estudo na internet, dia a dia, 15 minutos por dia, você tem o livro inteiro. No final eu vou colocar até o link aqui desse estudo que você pode acessar e ouvir 15 minutos por dia. Pois bem, então vamos lá. Só que eu mudei um pouco, a proposta de Kardec. Kardec diz o que é o Espiritismo. Eu estou perguntando o que é o Espiritismo. Eu estou me perguntando porque nós, na maioria das vezes, nós não sabemos responder essa pergunta. Se nós perguntarmos diretamente a um grupo de pessoas, dificilmente nós teremos uma resposta condizente com a colocação de Kardec, condizente com a proposta de Kardec. Então essa dúvida ela é muito natural, porque nós vemos e percebemos muito dentro do movimento espírita, e eu gosto muito de separar espiritismo de movimento espírita, que são 2 coisas totalmente diferentes. As pessoas no movimento espírita, aqueles que chegam à casa espírita, aqueles que estão indo pelas primeiras vezes estabelecendo esse começo de relacionamento com o espiritismo, muitas vezes nós vemos, não, eu era católico e agora eu sou espírita, como se a troca fosse simplesmente
né, deixar de ser católico e ser espírita, ou deixar de ser protestante, ou deixar de ser budista. O budismo, né, a gente ouve aí na internet algumas palestras muito interessantes, eu já vi oradores dizendo que o budismo e o espiritismo têm muito a ver um com o outro. Né? Tem que mandar para o orador realmente esse livro, que é o Espiritismo, porque o budismo é considerado, nem é considerado uma religião. Né? Então a gente tem que separar as coisas e pensar nisso. O que é o Espiritismo? O que é esta doutrina? O que é isto onde eu estou entrando? E a proposta de Kardec com esse livro é exatamente isso. Ele diz na introdução que a proposta dele aqui, em 1859, o Livro dos Espíritos já tinha vindo a lume, já tinha sido publicado. Em 1859 ele publica o que é o Espiritismo, porque eu imagino, tá? Ele não me falou, mas eu sou amigo dele, muito amigo de Kardec, ele não me falou, né? Mas eu acredito que a colocação dele foi a seguinte: no meio do trabalho, codificando a doutrina, montando toda a estrutura da doutrina espírita, as pessoas chegavam e falavam: senhor Kardec, o que é a reencarnação? E ele tinha que parar ou ser mal educado. Então ele deu uma parada nos trabalhos, publica o que é o Espiritismo, e ele diz na introdução que é uma possibilidade de você conhecer de forma resumida, mas muito profunda, a doutrina espírita, e a partir dessa leitura você escolher se segue em frente ou não. Então eu aconselho para aqueles que não tiveram ainda o prazer de ler essa obra, que leiam essa obra, porque ela é muito interessante até para nós. Para nós, eu digo, aqueles que já estão na militância espírita aí há muitos anos, que não leram esse livro, estão devendo, estão com o crédito complicado aí, porque é uma leitura imprescindível para quem quer conhecer o Espiritismo. E a dúvida é muito grande, porque, como eu disse, as pessoas acreditam que é mais uma religião, que é simplesmente uma escolha religiosa. E nós encontramos muito dentro do movimento espírita pessoas que continuam mantendo, preservando e resguardando os conceitos de outras religiões. Embora Kardec, né, diga nesse livro mesmo e em outras obras que não era incomum no começo da doutrina espírita pessoas de outras escolhas, de outras denominações religiosas, praticarem, frequentarem a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E ele diz que tinha lá protestantes, tinha católicos, tinha judeus. E essas pessoas conviviam de forma muito tranquila com a proposta espírita. Mas a gente percebe que algumas pessoas, apesar de estarem no espiritismo há muitos anos, continuam a preservar, a manter algumas crenças, algumas propostas, alguns paradigmas de outras concepções religiosas. O que não é de se esperar, porque estudando a doutrina espírita, é natural que essas concepções se enfraquecessem. O livro Céu e Inferno, por exemplo, destrói de forma aniquiladora esta proposta de céu e inferno, que hoje, na grande maioria das pessoas, é uma proposta lúdica, né? Eu costumo brincar que o céu é uma ideia tão complexa de ser aceita e compreendida de forma racional, que quando criaram um murado com portão, chave, porque ele é impraticável. Porque na primeira oportunidade as pessoas fugiriam, principalmente as mulheres, eu costumo brincar. Né? Porque qualquer mulher que estivesse no céu, ao saber que um só dos seus filhos não tivessem o mesmo privilégio, fugiria para estar com ele onde fosse. Então, o céu e o inferno, ele coloca Deus como aquele Deus ainda guerreiro, aquele Deus ainda de um povo, aquele Deus ainda de um povo escolhido. Quando, na realidade, na proposta primordial de Jesus, ele nos apresenta um Deus Pai, nos colocando todos como irmãos, independente e indiferentemente de onde estejamos situados, no planeta ou nas escolhas religiosas, políticas e por aí afora. O cristianismo, na realidade, a proposta de Jesus,
globalizou a humanidade muito antes da globalização que nós estamos vivendo hoje. Então a proposta é o que é o Espiritismo. Eu trouxe, lógico, de Kardec. Né? Como eu disse para vocês, eu sou muito amigo dele, porque dizem que nós podemos escolher os nossos amigos. Eu não sei se ele é meu amigo, mas se a gente pode escolher, eu o escolhi como amigo, né? E ele diz assim para a gente no livro o que é o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Ciência experimental. Por isso a gente ouve muito nas palestras as pessoas qualificarem o Espiritismo sobre um aspecto tríplice, né? Filosofia, ciência e religião. Algumas pessoas classificam ciência, filosofia e religião, né? Mas a concepção e a estruturação da doutrina espírita é filosofia, ciência e religião, que é composta pela tríplice sustentação, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos traz uma proposta altamente filosófica, um livro de teses e propostas que depois será desenvolvido nas outras 4 obras subsequentes. O Livro dos Médiuns traz a parte científica, a possibilidade científica através da observação de como essa comunicação, de como essa sobrevivência, de como essa evolução se processa, e, consequentemente, o Evangelho segundo o Espiritismo traz as consequências morais da doutrina espírita. Então, Kardec começa apresentando o Espiritismo assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. E ele continua explicando agora a proposta 1, né? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental. Então ele diz, como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Por isso ele é uma ciência. Ele cuida de um ramo de acontecimentos e de fatos que as outras ciências, segundo o próprio senhor Allan Kardec, são incompetentes para fazê-lo. Ele trata especificamente dessa relação sobre uma visão científica, de observação, constatação e conclusão. E ele continua, né? Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Essa é a parte científica da doutrina espírita. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessa relação. A relação com os espíritos sobre essa ótica científica nos leva às consequências morais, as consequências das ações daqueles espíritos, analisados e pesquisados por Kardec, para que não nos seja necessário, ou para que não nos fosse necessário, passar pelos mesmos percalços, constrangimentos, agruras, dificuldades que eles passaram. Por isso, tantas obras mediúnicas, onde espíritos relatam as suas experiências pessoais. O Kardec traz no livro que é O Céu e o Inferno, né, traz no livro O Céu e o Inferno, experiências de espíritos, para que nós possamos observar as consequências morais do comportamento, das ações e das escolhas na utilização do livre-arbítrio. E aí vem uma pergunta consequente. Kardec não fala em religião em nenhuma das 3 colocações. O Espiritismo é mais uma religião ou é uma religião? E Kardec diz que não. E aí a gente fala, não, mas eu sou espírita. Sim, você é espírita. Mas não na concepção e no entendimento como se fosse uma outra religião, como se fosse simplesmente deixar de ir num local e passar a ir no outro. Esta mudança tem consequências. Esses bancos, eles são complicados. Porque eu costumo brincar que quando a palestra é mais profunda e mais direta e mais objetiva, e tem como base das palestras a codificação das 5 obras fundamentais da doutrina espírita, esses bancos surgem dessa espuma espinhos, que cutucam a gente, que nos provocam, nos incitam, que dá uma vontade de levantar e ir embora e fazer alguma coisa no que se refere à situação vigente.
E a gente há de se preocupar porque ainda nós ouvimos no movimento espírita muitas colocações assim, o dia que eu vou lá eu me sinto tão bem. Eu chego em casa, durmo igual uma pedra. Não entendeu nada. Ou assistiu algumas palestras que o movimento espírita vem apresentando, que são palestras de autoajuda, ou explicações incabíveis e impossíveis de serem concebidas, de tentar explicar a doutrina espírita a partir de outras ciências. Como a gente vê muito, né? Palestras de psicologia falando de espiritismo que não se fala de Kardec, não se fala da doutrina espírita. Palestras de medicina onde se fala de várias coisas e não se fala de espiritismo. Quando a base da doutrina espírita e do espiritismo, ou do espiritismo, é a codificação kardeciana, é o trabalho de Kardec. Essa base é fundamental para que nós compreendamos. Então, o espiritismo é uma religião? É preciso olhar com olhos muito especiais e com uma lente muito específica para responder essa pergunta. Porque ela tem duas respostas, segundo o próprio senhor Allan Kardec. E ele diz assim: o espiritismo é uma religião? A pergunta, né? E Kardec, a resposta de Kardec na Revista Espírita é dupla. Eu transcrevi alguns textos. No sentido usual da palavra, como uma doutrina com rituais, dogmas, casta, sacerdotal, cerimônias, privilégios, misticismo e práticas exteriores de adoração, o espiritismo não é uma religião. Então Kardec deixa bem claro na Revista Espírita. Se você pensa no espiritismo como uma religião, no sentido de outras religiões, ele não é uma religião. Qual é essa estrutura e qual é esse sentido usual da palavra religião? Ele fala, como uma doutrina com rituais, dogmas, casta, sacerdotal, cerimônias, privilégios, misticismo e práticas exteriores de adoração. Nesse sentido, o espiritismo não é uma religião. No sentido filosófico, de comunhão de pensamentos, de sentimentos que liga os homens, pode-se dizer que sim, o espiritismo é uma religião. As consequências do entendimento da proposta do espiritismo nos leva a esse sentido filosófico de pergunta. Kardec já estrutura a doutrina espírita no sentido de perguntas e respostas, na intenção de nos provocar. Nós vamos falar sobre a reencarnação. O que é a reencarnação? Nós vamos precisar de pelo menos aí umas 20 palestras para falar realmente o que é a reencarnação de forma prática, que as pessoas entendam. O estudo do espiritismo vai provocar a comunhão de pensamentos, de sentimentos, que liga os homens, que faz com que nós compreendamos realmente que somos todos farinha do mesmo saco, viemos todos da mesma padaria, viemos todos da mesma fábrica, em determinados momentos. Num determinado momento, recebemos na nossa fronte o selo da razão e passamos a existir, a nos buscar, a nos perguntar de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que eu sofro, por que eu não sofro diante do sofrimento de tantas outras pessoas. Esse movimento que o espiritismo faz, aí sim, sobre esse aspecto, sim, o espiritismo é uma religião. Apenas nesse sentido filosófico, de laço que une os homens, o laço proposto por Kardec, que deve unir todos os espíritos, é o laço da caridade. A caridade é esse laço que une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. Chico Xavier um dia deu uma declaração muito interessante, que ele disse assim: se Allan Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não tem salvação, eu nunca teria me transformado em espírita. Mas como ele disse, fora da caridade não há salvação. Então ele diz, a doutrina espírita tem que fazer em nós esse sentimento de caridade, de empatia, de olhar para o outro compreendendo.
onde nós aprendemos a diminuir essa capacidade tão boa que a gente tem de julgamento, de compreender que se aquela pessoa ainda não pensa como nós um dia também estivemos no lugar onde ele se encontra, e talvez num local ainda pior. No sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião, porque uma ciência não tem dogmas, não tem práticas exteriores de adoração. Já uma religião, no sentido usual, possui. Então, quando nós classificamos a doutrina espírita ou espiritismo como uma ciência, a partir desse momento nós não conseguimos mais classificar o espiritismo como uma religião nessa forma usual, com uma estrutura formal religiosa. E ele vai em frente. Assim, o espiritismo pode utilizar a palavra religião desde que a considere apenas no sentido filosófico, de um laço que une todos os homens, um laço de sentimento, de amor, de fraternidade, que é o laço da caridade. Então ele ganha essa característica religiosa no sentido de realmente nos aproximar do Criador, de nos fazer compreender as razões dos acontecimentos e dos fatos de forma prática, de forma razoada, né? Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz sobre o espiritismo: é uma doutrina filosófica e moral. Qual sentido tem disso, de ser ou não uma religião? A dificuldade é que algumas pessoas tomam o espiritismo como uma simples escolha, como uma simples religião, e começam a frequentar a casa espírita, a lidar com o espiritismo, e continuam a pensar da mesma forma que pensavam. A doutrina espírita há de provocar em nós uma mudança. Eu sempre digo que a mudança que o espiritismo fez em mim, porque é a única que a gente tem condições de avaliar realmente, é uma coisa espantosa. Para mim mesmo, porque eu olho há 5, 10, 15, 20 anos atrás e eu vou percebendo como eu era bobo, como eu era muito mais bobo. E o espiritismo transforma a vida da gente. Abre os horizontes, troca a lente dos nossos óculos. A gente começa a ver o mundo, a vida, as nossas relações, como um grande desafio. Um grande e gostoso desafio. Que o nosso papel e a nossa função é vencê-lo, porque desafios são assim. Nós deixamos de ver a vida como um jogo de tabuleiro onde o comando do movimento das peças não é nosso e tomamos esse jogo na mão. Tomamos o andamento dessa caminhada nas nossas mãos. Deixamos de transferir aos espíritos, né? Como a gente ouve no movimento espírita, temos que tomar cuidado com as sombras, com as falanges do mal. Vejam que é uma interpretação totalmente equivocada do que realmente acontece. Sabe o desenho animado, né? Eu acho que dá para falar aqui em Tom e Jerry, né? Eu acho que todo mundo assistiu Tom e Jerry, com exceção talvez de 2 pessoas aqui. O resto eu acho que todo mundo assistiu Tom e Jerry, mas passa até hoje. Quando o ratinho, que era uma bisca na realidade, né? Ele era pior do que o gato, ele é pior do que o gato. Ele queria fazer uma maldade com o gato e aparecia 2 ratinhos. Um do lado com uma auréolazinha, falando: não faz isso, não prende o rabo dele na ratoeira. E o outro do outro lado com um tridentezinho, com um chifrinho: faz isso mesmo, vamos lá. Somos nós. Nós não estamos aqui relegados ou abandonados à influência do mal. Eu já ouvi, por exemplo, dentro de casa espírita, dizer assim: nós temos que tomar cuidado porque as sombras estão conspirando para fechar a casa espírita. Volta para onde você veio.
Você não compreendeu a função da casa espírita. O mal, segundo os espíritos superiores, age em função do bem. Age para ressaltar e nos mostrar a necessidade da transformação. Eu já vi em reuniões mediúnicas espíritos extremamente equivocados. Vejam que eu estou usando o termo equivocados, porque o equívoco é momentâneo. Eles serão esclarecidos em determinado momento. Trazerem espíritos endurecidos, equivocados, e eles dizerem, não, nós vamos fazer, e eu brinco com eles assim, como é que você veio parar aqui? Eu não sei. Me trouxeram. Eu acho bom você avaliar a sua força. Porque te trouxeram com tanta facilidade que você nem sabe como veio. Vejam que essa força é muito maior do que a que você julga ter. Então o Espiritismo faz com que nós comecemos a ter essas ilações, esses pensamentos. O mal é um descaminho, é um desvio momentâneo, fruto de escolhas. Uma proposta e uma experiência altamente pedagógica. É a proposta, né, que nós temos aí pestalozziana do erro e do acerto. Erra, repete, é até que se acerta. É a metodologia divina de nos oportunizar quantas experiências forem necessárias para que nós aprendamos. O mal é momentâneo. O bem, vejam que os grandes espíritos nem se abalam com o mal. Jesus lidava com os espíritos aturdidos, equivocados, de forma branda, tranquila, porque ele sabia que era um momento daquele espírito, que era uma fase que ia passar, como a dele próprio passou. Quando eu digo isso às vezes, né, que Jesus foi criado simples e ignorante, as pessoas, não, mas nada. Ele tem mais tempo de estrada, mais experiência, e talvez por isso ele nos compreenda tão bem. Porque ele trilhou os mesmos caminhos que nós estamos trilhando para chegar onde ele chegou. E ele diz, olha, todo mundo vai chegar onde eu estou, porque vocês farão coisas iguais ou ainda maiores. E ele não ia brincar com a gente. Nós estamos nessa caminhada. Então o Espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. E aí a gente às vezes se assusta. Porque, nossa, filosofia, nossa, eu vou ter que estudar Sócrates. Quando você entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai se deparar com Sócrates, com Platão. Porque aqueles eram aqueles antecederam a proposta cristã. As propostas filosóficas antecederam as propostas de Jesus, que também eram altamente filosóficas, profundamente filosóficas. É uma caminhada crescente. E aí o Livro dos Espíritos começa a desvendar para a gente, né, tanta coisa, e é importante que a gente compreenda o que é esse livro, o que é o Espiritismo. O livro O que é o Espiritismo é a melhor forma de se conhecer básica e resumidamente o Espiritismo. Nós vamos sortear aqui um hoje, eu tenho mais 2 lá, vou trazer semana que vem, e a gente durante aí 3 semanas, hoje mais 2 semanas, nós vamos sortear o livro que é o Espiritismo. Porque é um livro excepcional, de suma importância. E esse básico e resumidamente, ele é muito importante porque ele quebra alguns paradigmas que foram construídos equivocadamente. Ah, eu vou orar para os espíritos superiores me proteger. Mas o que você fez para merecer isso? Porque a proposta de Jesus é bata a porta, bata primeiro e ela se vos abrirá. Procure atentamente e você vai encontrar. Busque sempre o primeiro movimento. Sempre o primeiro movimento. Ah, vou colocar meu nome no caderno que vai mudar minha vida.
Vamos estudar o Espiritismo. Este volume, né, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, apresenta-nos o texto de uma obra de iniciação à doutrina. Muitos espíritas pensam que este pequeno livro introdutório não tem mais nenhum interesse. Eu já estou na doutrina há 10 anos, eu vou ler o que é o Espiritismo? Será que sabe mesmo? Eu me surpreendi quando agora, há um ano atrás, eu fui ler profundamente o livro que é o Espiritismo, eu me surpreendi. E acreditem, retirei da internet 6 palestras minhas. A partir do momento em que eu li profundamente o livro que é o Espiritismo. É uma ideia falsa, resultante. Qual é a ideia falsa? De alguns espíritas acreditarem que esse livro não tem interesse nenhum mais para eles, já que eles são espíritas. É uma ideia falsa, resultante da falta de estudo metódico e, portanto, sério do Espiritismo. Nenhum estudante consciencioso endossa essa opinião. É um livro fundamental de ser lido, relido, porque ele tem umas sacadas nesse processo de diálogo. O diálogo com o religioso é de uma profundidade assim abissal, a gente não consegue alcançar no primeiro momento. O religioso é um personagem, Kardec cria os personagens e monta a estruturação do livro que é o Espiritismo em 3 diálogos e mais algumas perguntas e respostas. E esse processo de diálogo ele é muito interessante, porque ele cria o religioso pergunta para ele assim: se o Espiritismo renova ou traz novamente os conceitos e as propostas cristãs, para que criar uma nova religião? E ele afirma taxativamente naquele momento para o religioso: nós não temos a intenção de fundar seita, de fundar mais uma religião. Por isso Kardec afirma, não é uma religião se pensar numa religião como as outras. Continuando, ele diz: pelo contrário, todos compreendem o valor permanente destas páginas iniciáticas, que até mesmo os maiores conhecedores do assunto devem reler e consultar periodicamente. É um livro de consulta. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A gente fala dos espíritos como se eles fossem uma outra coisa, né? Você lê esse texto aqui sem estar preparado, você diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Dos espíritos. Fala de nós. Nós às vezes nos esquecemos. A gente fala assim: quando eu morrer, o meu espírito... você não vai junto, não, vai só o seu espírito. Você é o espírito. E a gente às vezes não tem essa noção. Uma noção básica. Nós estamos tão profundamente ligados nesse momento na matéria que nós chegamos a falar: quando eu morrer, meu espírito vai... e você vai ficar com o corpo físico. Nós, o espírito somos nós. Kardec, lá no começo do livro dos Espíritos, ele convenciona conosco. Quando eu falar de espíritos, eu vou estar falando de espíritos desencarnados. Na erraticidade, que não tem nada a ver com erro, Estão errando, estão sem parada fixa, sem o corpo físico, não estão ancorados num corpo físico. Quando eu falar de espíritos nas minhas obras, eu estarei falando de espíritos desencarnados. E quando eu for me referir ao espírito encarnado, eu vou me referir a almas. Então, Kardec já dá a dica. Era um professor, era um gênio, era um professor. Então, ele dá a dica antes de começar na introdução e diz: olha, quando você estiver lendo, toda vez que você lê espírito, eu estou me referindo aos espíritos desencarnados. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, ele está falando que o Espiritismo veio para nós, encarnados, para que nós compreendêssemos
e possamos compreender o outro lado. Quando nós não estivermos, ou quando nós não estamos, ou quando nós não estivemos ligados ao corpo físico. Então o Espiritismo veio para os encarnados. A espiritualidade se junta, os espíritos superiores se juntam a Kardec e trazem a doutrina espírita para que nós, encarnados, tenhamos consciência do que nos espera, ou do que já nos esperou várias vezes. Nós já morremos várias vezes e não fomos destruídos, não fomos aniquilados. Esse é o primeiro passo de compreender a reencarnação. Eu costumo brincar dizendo assim: você acredita na reencarnação? Lógico, lógico. Né? Nós encontramos protestantes, espíritas, numa conversa comezinha do dia a dia, dizendo assim: na última vida eu devo ter sido uma peste. Não, você não teve última vida. Pensando como protestante ou pensando como católico, você não teve outra vida. Mas as pessoas já absorveram esses valores, esses conceitos, de tão lógicos e de tão elucidativos que eles são. Que eu costumo dizer também: ou a reencarnação existe, ou Deus não sabe fazer gente. Porque ele não acerta fazer dois iguais de jeito nenhum. Somos ímpares. Somos ímpares, porque somos resultado das nossas experiências, das nossas excursões, das nossas incursões, nesse ir e vir entre estar desencarnado e estar encarnado, mas vivos. Quando eu desencarnar, eu vou estar vivendo a vida espiritual. E nem adianta me chamar para o negócio de umbral, que eu estou fora, tá? Nem adianta. Pode ser colega, amigo, então, umbral eu estou fora. Ah, mas André Luiz ficou. Não se meta na poça de André Luiz, aquilo é um problema dele. Larga a poça do cara quieta lá, larga o pântano do cara, larga as dores dele lá quietas. Cuide das suas. É muito... Então o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza dessa relação. E quando ele diz assim, bem como de suas relações com o mundo corporal, esses dois mundos se interpenetram, eles nos acotovelam, nós os acotovelamos. Não existe lá e aqui. Como Kardec diz no começo do livro dos Espíritos, não existe em cima e embaixo no universo. Não existe lá e aqui. A visão da estruturação dessas colônias espirituais são necessidades momentâneas daqueles espíritos, são visões e criações mnemônicas de memória, de consciência daqueles espíritos. Por isso eu brinco, nem adianta me chamar para ir para o umbral. O que é o Espiritismo, depois dessa nossa fala aí de 40 minutos, gente? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam destas mesmas relações. Compreender essa relação entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados, quebra um grande tabu e destrói uma grande ilusão, que é aquele velho ditado popular que morreu virou santo. Todo mundo já ouviu esse ditado? Né? O cara era uma bisca, uma praga, mala danada. Aí morre, você fala assim, pô, fulano morreu. Eu falo, nem era tão mal assim, né? Porque e o medo do cara que morreu? Eu falo, vá que esse negócio de sobrevivência do espírito é verdade. E se ele estiver ouvindo? Não quero negócio com ele, não quero relação. Né? Morreu, virou santo. O cara podia ser a maior mala do mundo, morreu, falou, não, coitado, olha, uma pena, né? E por dentro ele está assim, bem feito. Quem mandou, né? Tá vendo? Viu? Mas morreu, virou santo. Porque a gente ainda acredita que na espiritualidade só existem espíritos perfeitos. E aí vem uma mensagem absurda, ridícula, e a gente fala, não, mas foram os espíritos. Eu estava
há muitos anos, nossa, isso tem muitos anos, eu estou ficando velho realmente. Eu começo a desconfiar que eu não tenho 58, eu acho que eu tenho uns 108 mais ou menos. Porque há muitos anos atrás eu participava de um estudo numa casa espírita, e aí eu viajei uma semana, conduziram esse estudo sem a minha presença, lógico. Na outra semana eu cheguei na casa e deu o horário, o portão não abriu, não chegou ninguém. Eu falei, ué, será que aconteceu alguma coisa, eu não estou sabendo? Telefone, o que aconteceu? Voltei para casa e telefonei, gente. Vocês imaginaram, não tinha negócio de celular. E aí liguei para as pessoas, o que aconteceu? Ué, você não está sabendo? Não, eu estava viajando. Ah, não, a casa suspendeu os estudos, que receberam uma mensagem na reunião mediúnica dizendo que era para parar com esse estudo. Falei, quem mandou a mensagem? Não, os espíritos. Não, mas uma mensagem desse galardão, dessa importância, tem que vir assinada, com firma reconhecida, senão eu não aceito. Não, mas a mensagem veio... Meu amigo, pode ter vindo de qualquer espírito, menos de um espírito superior, menos de um mentor espiritual da casa, menos de um coordenador de estudos da casa espírita. Porque se fosse de um espírito um pouquinho acima de nós, espíritos medianos, ele diria assim, ó, troca o dirigente do estudo, troca o livro, troca a forma que vocês estão fazendo, mas não parem de estudar. Morreu, virou santo. Veio dos espíritos. Como nós vamos desobedecer? Na casa espírita que eu frequentava, nós tínhamos 2 reuniões mediúnicas, paralela e ao mesmo tempo ali, simultaneamente 2 reuniões mediúnicas. E aí eu participava de um grupo, logicamente, e o outro grupo funcionando. Aí de vez em quando eu saía da minha sala, terminava junto, né, e deparava com as outras pessoas da outra sala. Ah, foi bom eu te ver. Mandaram uma mensagem para você. Eu falei, nem precisa me falar. Porque o Espírito sabia que eu estava aqui na sala do lado. Para que ele falou para você me falar? Ah, ó, veio uma mensagem aqui na nossa sala essa semana, que é para mudar um jeito aqui de funcionar a casa. Pode parar, não precisa falar. Sabe por quê? Porque na outra sala, que não veio a palestra, estava o presidente da casa, o vice-presidente, o tesoureiro. Por que o Espírito não foi lá, onde estava a direção da casa? Então o Espiritismo começa a mostrar para a gente que o mundo espiritual é composto, sabe por quem? Por nós daqui a pouco, tomara que daqui a muitos anos, mas daqui a pouco. São aqueles que nos antecederam agora mesmo, que compõem o plano espiritual. Por isso Kardec diz, não acredite de pronto em qualquer mensagem. Julgue, use o critério, o bom senso em tudo que venha dos espíritos. Porque não tem como comprovar. A única forma de comprovação é o bom senso, o critério, a razão, a lógica. E no nosso caso de espíritas, as obras fundamentais da doutrina espírita. E aí a gente vai chegando no final dessa reunião, gente, e essa colocação é do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento ou mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse é um detalhe da doutrina espírita. Ela necessita de dedicação, de estudo. Para fazer palestra, não. Os benefícios da compreensão dessa doutrina são indiscutíveis, fáceis de serem constatados, mas necessita de estudo metódico, continuado. O que é o Espiritismo? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese de Kardec, e paralelo a isso tudo, tirando as dúvidas e buscando informações complementares, a Revista Espírita. 136 fascículos mensais publicados sem interrupção de um só mês. Kardec se deu ao luxo de publicar um depois de desencarnado, porque ele já deixava sempre um do mês seguinte pronto.
Ele desencarna e no mês seguinte publica-se o último fascículo da Revista Espírita, da Lavra de Allan Kardec. Depois continuou o trabalho, né? Houve uma perda de qualidade, de finalidade, mas a Revista Espírita continua. Mas o que se chama de Revista Espírita para em 69, 1869, com o desencarne de Kardec. E quando eles dizem, né, quem diz isso é Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Quando a gente olha para esses livros e fala, nossa, é muita coisa. Não, isso é provocativo, é cumulativo. Você lê a pergunta número 1 e ela te leva a 2. Você lê a 2, ela te leva a 3. Uma vai preparando o campo para o outro e transforma isso numa coisa tão boa. Nós estamos estudando, né? Existe um grupo aí na cidade, no Brasil, em outros países, que começou aí em março de 2020. Nós estamos estudando atualmente o Livro dos Espíritos. E eu estou nesse grupo. Como é bom, sabe, reler. São 15 minutos todos os dias. E aí você tem tempo de voltar lá e ler novamente aquelas 2, 3 perguntas. Tem dia que a gente fica numa pergunta, 15, 16, 17, 18 minutos numa pergunta. E no outro dia, sabe o que a gente faz? Relê a pergunta. Porque o Espiritismo é de uma profundidade, eu vou voltar, né? Abissal. Você vai lendo e o horizonte vai se abrindo. Sua visão, sua capacidade de entendimento vai se abrindo. Por que essa palestra de hoje? Com tantos textos, quando eu mesmo não uso textos nas minhas palestras. Eu gosto de trazer imagens, mas é necessário a gente fazer essa religação do Espiritismo com Allan Kardec, com as obras fundamentais, para que a gente busque no lugar certo. Eu sou um inimigo ferrenho de apostilas. Eu não participo de estudos que se falem em apostilas. Por que eu vou estudar Kardec sobre a visão de outras pessoas se eu tenho Kardec diretamente na fonte? Vai facilitar o... Então, que é isso? Difícil, sabe o que foi? Foi estruturar tudo isso, escrever e publicar. Agora eu não vou ter capacidade de entender. Eu leio 30 vezes a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, 200 vezes, mas eu vou entender. É questão de brio, é questão de falar assim, não é possível que um cara escreveu esse negócio, concebeu, pesquisou, estruturou, escreveu, publicou numa época quando, né, no meados do século XIX, e eu falar que eu não tenho capacidade de entender. Ah, mas a Gênese é muito difícil. É porque você nunca pegou na ordem certa, porque as outras obras vão dar consistência, sustentação, base de compreensão para você entender a Gênese. Não tem nada difícil. É estudo, mas sabe para quê? Para essa mudança. Porque com o horizonte ampliado e essa relação com os espíritos desmistificada, porque a gente encontra muito visões equivocadas. O médium, eu detesto essa frase, gente. O médium não pode tirar o pé do centro. Aí você pega o livre-arbítrio, o direito de escolha, tudo joga no lixo junto com as obras fundamentais. Ah, mas eles falam isso porque vai dar problema. Bom, cada um com seus problemas. Tudo que a gente faz na vida, a gente sabe as consequências. A gente mede as consequências e vamos responder pelo que nós fazemos. A minha carteira está vencida e eu vou para o Centro Espírita Friburguense com a carteira vencida. Passar no blitz, eu sei as consequências. Nós já estamos no nível de saber as consequências. Mas a frase soa como ameaça. Vocês hão de convir comigo que soa como ameaça. Médium não pode trabalhar em mais de uma casa espírita, hein? Quem falou isso? Quem falou?
Sabe, são coisas que as pessoas vão criando, são apêndices que as pessoas vão colocando, penduricalhos, né? Penduricalhos na doutrina espírita. Falta de estudo. Um dirigente, é verídico, gente, um dirigente disse a um amigo assim, próximo a mim: que palestra, hein? Nossa, que palestra essa de hoje? Aí esse amigo meu falou assim: a pessoa fala bem, mas faltou um pouco de espiritismo, né? E a pessoa diz: você não vai me dizer que você ainda acredita que alguém vá no centro espírita para ouvir Kardec, né? E aí é hora da gente realmente fechar a casa espírita. Eu falei isso aqui outro dia. Os jovens se afastaram da doutrina espírita. Sabe por que eles se afastaram? Porque a gente tentou tanto agradar eles, que eles viram que eles são as pessoas mais importantes do mundo. Porque Kardec, mais interessante, mais incitante, mais provocante, mais desafiador do que estudar Kardec. Eu já reabri uma casa espírita fechada há muitos anos, só estudando Kardec. A casa está fechada, você vai lá ver se consegue reabrir? Vamos. Convidei 5, 6 pessoas, fomos na comunidade onde a casa estava inserida, escrevemos uma carta de convite, distribuímos nas caixas de correio da circunvizinhança ali da casa espírita, e começamos às quintas-feiras, às 8 horas da noite, estudar o Livro dos Espíritos. Tiramos todas as cadeiras do salão de reunião, limpamos a casa espírita e fizemos um círculo. E todos sentavam em círculo. E cada um lia e como conversávamos, debatíamos, discutíamos. Mas discutir é uma palavra muito forte, né? As pessoas têm medo das coisas. Em 6 meses foi feita uma reunião de eleição na casa espírita, foi eleita uma diretoria e a casa reabriu e funciona até hoje. Aqui nas Brownies, tá? Não foi lá no Ceará, não, aqui nas Brownies. Pestalozzi aqui nas Brownies. Então, mais incitante, mais provocante, mais desafiador do que Kardec não tem. E aí você fala que o jovem foi embora porque a gente começou a estudar Vinícius, estudar a pedagogia espírita, a pedagogia do amor, a família não sei o quê. Por isso que eles foram embora. Porque isso tem na internet, tem na televisão, tem em todo lugar. E não tem peso, sabe? O jovem gosta de peso, ele gosta de mensurar, de segurar, de compreender, de respostas. Por isso que o movimento espírita passa há muitos anos por um problema sério. As lideranças desencarnam porque desencarnam e não tem quem os substitua. Porque nós colocamos os jovens na mocidade, mantemos o jovem na mocidade. 30 anos de idade ele está coordenando a mocidade, 40 anos de idade ele é o coordenador da mocidade. Não, é muito jovem. E aí a gente transforma, a gente percebe, para terminar, a gente percebe que há um esforço gigantesco de transformar o espiritismo numa religião. Não permitamos. Não permitamos. O grupo de estudos, tá, do livro que é o Espiritismo, você encontra ele completo na internet, em audiobook. Eu não me lembro quantos minis audiobooks são, mas você encontra todos lá no acreditaremsi.com/livro, que é o Espiritismo. E aí você pode ouvir todo dia 1, 2 estudos e conhecer essa obra através do audiobook, através do áudio. Né? Aí você com o livro na mão e ouvindo, a coisa muda. E a gente vai ter esse cuidado de não deixar que se transforme o espiritismo numa simples religião. Uma boa noite para vocês, que Jesus nos abençoe e nos ampare. E só tenha mais um pouquinho de experiência, de paciência com a gente, porque a gente está ficando esperto e daqui a pouco a gente se liberta de todas essas amarras que a estrutura tenta submeter a nós. Uma boa noite.